a nossa live de hoje. Estamos esperando aí as pessoas entrarem, começarem. Falta 1 minuto para as 3 horas da tarde, mas a gente já está esperando aqui a Josi, que hoje a gente vai conversar com a Josi sobre trabalho e maternidade. Então, queria primeiro agradecer o convite da Paula, Agência 7 do 7, por proporcionar assim, esse momento de bate-papo entre nós, as mães, e nós, trabalhadoras também, que estamos tentando desenvolver nosso trabalho da melhor forma possível, todas em casa, atendendo a nossas tarefas diárias, tanto da casa quanto da nossa família em geral, quanto do nosso trabalho, as demandas que tudo isso tudo isso ocorre dentro da nossa casa no dia a dia. Então, para conciliar assim tudo, a Paula propôs esse bate-papo com a Josi. Eu vou me apresentando enquanto isso, agora que já são 3 horas da tarde em ponto. Meu nome é Andréa, sou proprietária da Andréa Marini Eventos Especiais, @Andréa Marini Eventos Especiais, sou cerimonialista, trabalho com eventos há mais de 11 anos na cidade. Meus eventos são, na maior parte, casamentos, eventos sociais. Ó, a Josi já entrou aqui. E então eu trabalho com eventos sociais há mais de 11 anos. Comecei, ó, a Josi está entrando. Oi, Josi, Oi, boa tudo tarde. bom? Boa tarde. Tudo. Vou arrumar minha câmera aqui, que antes eu estava sozinha, né? E agora, Aham. como eu estou acompanhada, tem que arrumar a câmera aqui. Tudo Eu bem estava contigo? começando, tudo bem, graças a Deus. E tu? Tudo bem, tudo bem. Eu estava começando a me apresentar, e Uhum, aí vou só concluir a minha apresentação claro, e já passo a bola também para o pessoal te conhecer. tá bem. Gente, então, trabalho com eventos sociais. Esses eventos sociais são casamentos, formaturas. Em decorrência desses eventos, de atender as noivas e já ficar familiarizada assim, com elas foram aumentando a família, tendo seus filhos e, consequentemente, eu comecei a atender eventos infantis também, tá? Então, hoje também tem um grande foco em eventos infantis, que são desde de chás, batizados, aniversários em geral, tá? Vou contar para vocês rapidinho, assim, como é que foi esse baque para nós do ramo de eventos com relação a coronavírus. Então, como todo mundo sabe, o aglomeramento, né, de pessoas em decorrência dos eventos, os eventos tiveram que todos ser cancelados ou remarcados, tá? Então, foi um trabalho bem cansativo, assim, na questão de conciliar todos os fornecedores que pudessem na mesma data, tá? Então, isso demandou bastante atenção, assim. Do restante, agora os eventos estão todos já acomodados em outras datas, está tudo certinho, tudo direitinho. Obviamente, quando parou geral. O meu trabalho ele eu sou muito ativa, eu sou muito ansiosa, eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo, eu gosto de atender várias coisas ao mesmo tempo, e isso gerou para mim, logo no início, assim, uma ansiedade de tipo, tudo parou e parou muito rápido, uma coisa muito instantânea, assim. E eu não estava sabendo lidar um pouco com isso no início. Aos poucos eu fui mantendo foco e não perdendo essa atenção, eu consegui novamente deixar essa ansiedade que estava tomando conta de mim e me focar nas minhas coisas em geral, tanto do atendimento da minha família quanto as coisas do trabalho. Então, já fiz uma apresentação, Josi, agora é contigo.
E aí, pessoal, boa tarde. Boa tarde, gente. Então, eu sou a Josi, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com psicoterapia de orientação analítica no consultório. Tenho uma demanda bem grande de consultório. Também sou gestora da imobiliária Uni, tenho a imobiliária Uni. Atendo no consultório adolescentes, casais, atendimento individual. E também sou mãe do Samuca, de 2 anos. Né? E estou dividindo com vocês essas questões de maternidade, trabalho, nesse momento tão difícil, né? Esse momento histórico que a gente está passando, bastante atípico e que ninguém sabe a receita, né? De como levar, né? É um momento em que a gente vai criar a nossa própria receita, a gente vai criar o nosso próprio esquema, porque ninguém passou por isso e a gente está tentando aqui ajudar vocês a pensarem, a gente pensar juntos em saídas, em alternativas, a pensar, a se avaliar nesse momento, ver como é que tá, se situar, para conseguir trabalhar melhor e ter uma relação melhor em casa com os pequenos e com quem estiver dividindo a questão do isolamento, né? Então, fiquem à vontade, perguntem, né? Bom. Acho que uma questão importante que surgiu, né, foi a questão da ansiedade, né? Acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque acho que é o momento em que todos nós estamos ansiosos, né? Acho que não tem como não estar, né? Acho que grande parte da população está. Por quê? Porque é um momento de um clima psicológico muito tenso, né? Um clima psicológico que a gente chama dentro da psicologia de paranoide, né? Que é um clima psicológico de medo, de incerteza, de tensão. Né? Com a questão do isolamento, com os familiares todos juntos, né, dentro de casa, às vezes a gente não tinha uma boa relação prévia com as pessoas que a gente está em isolamento ou um acordo muito acertado de como as coisas funcionariam, né? A ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade a gente pensa muitas vezes numa pessoa muito rápida, que pensa demais e tem essa característica também, mas a ansiedade ela tem um grande poder de nos paralisar e fazer com que a gente não evolua, com que a gente não continue com as nossas coisas, né? Então, muitas vezes a gente vê uma criança ansiosa, uma mãe ansiosa, alguém ansioso, a pessoa ela não consegue sair do celular, ela não consegue parar de ler notícias, ela não consegue dar andamento na rotina que ela previu, ela não consegue continuar as coisas dela. Então, a ansiedade tem uma característica muito paralisante também, né? Porque ela é muito mental. O ansioso, ele tenta prever o que vai acontecer a todo momento. Ele se preocupa com questões que não são do nosso presente, né? E esse momento é muito isso. E tu sabe, Josi, que eu enfrentei isso quando a função dos eventos, como os eventos são planejados com muito tempo de antecedência, tá? Eu vivo sempre à frente. Então, eu não consigo viver o momento, eu vivo sempre o futuro, sabe? E quando aconteceu tudo isso, o meu trabalho é planejado já no futuro. Então, quando aconteceu tudo isso, para mim foi assim, opa, peraí. No primeiro momento, eu tive que manter a calma para manter a calma dos clientes, entende? Porque como eu, gestora, como como é que eu vou te dizer, me desesperar e deixar meu cliente desesperado também? Eu não posso. Então, o primeiro momento foi de ter força para passar força para o cliente, entende? Porque, nesse caso, tinha um monte de noivos que já estavam com o vestido pronto, a flor comprada, tudo acontecendo, faltava dias para o casamento, e aí isso aconteceu, entende? Então, naquele momento, eu tive que dar força para o meu cliente. Depois que tudo isso passou e eu consegui organizar tudo, aí veio aquela coisa, opa, o que eu faço agora? Porque eu não conseguia viver o presente, eu estava sempre vivendo em função do futuro. E o teu trabalho tem essa característica que vai te levar mais ainda a, de forma mecânica, incorporar esse funcionamento no teu dia a dia, mesmo quando não tenha esse trabalho de planejamento, né? Porque tu viveu isso muito tempo, tu vive isso muitas horas do teu dia. Então, como sair desse funcionamento para entrar num funcionamento que nos requer calma e nos requer estar conectado com o presente, né? Conectado com o presente agora, por quê? Porque a gente tem que gerir as nossas crianças, a gente tem que estar com elas, e a criança demanda muito tu estar no momento presente, né? É isso que vai fazer a diferença, não o tempo que tu passa com ela, mas a qualidade do tempo que tu passa com ela. E
como é que tu vai criar formas de voltar ao teu trabalho no futuro ou formas criativas agora de ganhar dinheiro, nem que seja com outra coisa, né? Então, tu precisa estar conectada no presente. Se a gente estiver pensando o que vai ser no mês que vem, no próximo mês, e como é que vai ser quando a gente voltar, e como é que vai ser quando o pico do vírus chegar, e como é que vai... Bom, aí a gente não vai conseguir dar andamento no agora, que é o mais importante. Aí sim o futuro vai ficar catastrófico. Porque o que faz o futuro é hoje, né? Se a gente não estiver conectados aqui, né? Nesse momento que está acontecendo agora, que vai passar, né? Todo momento passa, ele é impermanente. A gente não consegue construir um futuro. Não é dentro da nossa cabeça, né? É nas nossas ações no dia de hoje, no agora, né? Que a gente pode fazer isso. No dia a É dia. E difícil. é difícil isso. E sabe que teve algumas coisas. Ontem tu postou algum quadro de perguntas no teu Insta, e eu vi ali o pessoal comentando, assim, um primeiro ponto sobre essa ansiedade, que é o que a gente Uhum. conversou, tá? E segundo ponto, essa um novo trabalho que surgiu, o home office, como faz a criança entender que a gente está em casa, mas a gente tem que trabalhar, Sim, né? é um tema bem recorrente. Acho que todas as mães estão passando por essa dificuldade em casa, né? De adaptação, Porque para assim. eles, a gente está em casa, para eles pode ser que a gente esteja de férias, mas não, eles É, só veem a gente no celular, vê a gente trabalhando no computador e tal. E como é que eles processam essa informação, né? né? Acho que o primeiro ponto que é importante a gente levar em consideração sobre esse assunto é que nós vamos ter que gerir as nossas expectativas em relação ao tempo que a gente vai executar as nossas tarefas e como vai ser isso, né? A gente está em casa, não é o cenário do trabalho. Eu não estou no meu consultório, tu não está no teu escritório. Então, o tempo é outro. Tarefas que tu levava, talvez, 1 hora para fazer, provavelmente com crianças em casa, tu vai levar 2. E isso tem que estar dentro da tua expectativa, porque se tu tiveres com a expectativa de fazer tudo como era antes, tu vai te frustrar o tempo inteiro e tu vai ficar com raiva. Com raiva das interrupções do teu filho, do teu marido, de quem for, da situação que está acontecendo, né? E aí vão acontecer os problemas de relacionamento com as crianças ou com quem estiver na volta, né? Então, primeiro ponto, gerir nossas expectativas. O tempo vai ser diferente. O tempo de lavar a louça, se tu lavava em 20 minutos, tu vai lavar talvez em 1 hora e pouco, porque tu vai botar o teu filho para participar da tarefa de casa, para incluir ele, vai dar uma esponjinha para ele vai mais atrapalhar e fazer bagunça do que qualquer outra coisa. Mas para ele vai ser Mas importante isso. ele vai se sentir útil, ele ou Ele ela. vai se sentir útil, exatamente, né? E vai sentir que está participando e vai estar gastando um tempo contigo onde tu vai estar fazendo uma tarefa que é necessária. Então, tu vai, né, fazer 2 coisas juntas, tá? Com ele e fazer uma tarefa, né? Mas tudo vai ser muito mais demorado, né? Acho que uma outra questão a levar em consideração é as mulheres têm uma mania e a gente é criada para sermos super mulheres, para darmos conta de tudo. Nós não vamos dar conta de tudo. Tem tarefa da escola, tem o trabalho, tem a casa, E a tem os cobrança que a gente filhos. se faz, né? E a É, cobrança que a gente faz, a gente está sempre se cobrando, né? De ser melhor, de dar o melhor, de ser uma mãe exemplar, de fazer tudo certo, mas, né? nós mulheres somos muito acostumadas a esticar muito os nossos limites, a fazer mais do que a gente pode, mais do que o nosso psiquismo suporta, mais do que o nosso corpo suporta. E aí sim, a gente vai entrar em movimentos depressivos ou mais ansiosos, vai sentir raiva, vai sentir cansaço. A gente passa por cima disso e segue fazendo as coisas e a coisa começa a ficar ruim e a gente nem sabe por quê, às vezes. Mas é porque a gente estica demais os nossos limites, né? Então, para ter um home office em casa e para conseguir trabalhar, é imprescindível que a gente divida tarefas. E nem todas as mulheres são acostumadas a fazerem isso, né? Tomam as tarefas de casa ou dos filhos muito para si e muitas vezes não dividem com as pessoas, né? Ah, o marido não vai fazer mesmo porque ele nunca faz, ou ele não vai fazer tão bem quanto eu faço, ou nem adianta conversar, então eu não vou sentar para conversar porque ele não vai entender, ou o pai, quem estiver dividindo a casa. Mas esse é um momento da gente pensar em trabalho de equipe, né? Não é uma relação amorosa mais, não é uma relação só de parceria, é uma relação de trabalho de equipe em casa.
né? Se a gente não dividir as tarefas, se o outro não se comprometer, não se responsabilizar pela parte dele, que não é uma ajuda, é a parte dele que ele tem que fazer mesmo, seja o filho, seja o marido ou quem for, nós não vamos conseguir dar conta mesmo, porque não tem como. No meio desse clima psicológico que tá super difícil, que envolve medo, que envolve tensão, a gente pegar e tentar resolver tudo e não chamar o outro para responsabilidade, vai ficar muito difícil realmente. Então eu acho que essas questões, expectativa do teu tempo, expectativa de que as coisas não vão ser iguais e dividir tarefas, esses são pontos importantes, né? E saber que a gente não vai realmente dar conta de tudo, a gente vai fazer o possível. Não é um momento do ideal, não é o momento de fazer o melhor trabalho da vida, de fazer todas as tarefas da escola com maestria, de dar uma super educação para o filho, a gente não vai virar psicopedagoga nem professora, né? Então é o momento de fazer o possível, né? Bom, então a gente já tocou em 2 pontos do início da live até agora, que o pessoal que está entrando agora, a gente está conversando sobre trabalho e maternidade com a Josi é psicóloga, tem bastante gente que entrou já no meio da live, então já pegaram o bonde andando, então vou dar uma explicadinha assim para o pessoal. A gente está conversando então sobre trabalho e maternidade. A gente tocou em 2 pontos já. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, só escreve aqui que a gente vai acompanhando. A primeira coisa que a gente falou foi sobre a ansiedade, sobre esse momento, o que está gerando de ansiedade para as pessoas, tá? E a Josi tocou nesse ponto falando que a gente precisa viver o presente, não se cobrar tanto o futuro, porque senão a gente vai sempre não vai sair nunca do lugar, que a gente vai estar sempre se cobrando do futuro, então viver um pouco o presente. E também, agora a gente estava falando de home office, e ela comentou bastante da divisão de tarefas, de chamar quem está do teu lado para a divisão de tarefas, para tudo funcionar bem, né? Então, esses foram os 2 pontos que a gente falou. Gerir Josi, as expectativas, né? Gerir as expectativas de tempo, que não vai ser igual ao tempo que era antes, né? Vão ter interrupções. Chamar quem estiver junto para trabalhar, né? Para dividir as tarefas. E se dar conta que nós mulheres não temos que dar conta de tudo, muito menos no meio de uma pandemia, né? Mundial, né? Então... Outra coisa também que surgiu, assim, de coisas que acho que é importante a gente falar, que vem de encontro um pouco com isso que a gente estava comentando já, é a questão das escolas mandando as atividades, para quem já tem filhos nas escolas, né? As escolas mandando as atividades para a gente fazer com eles em casa, tá? O que tem acontecido comigo, tá? Eu tenho um filho, o Pedro, de 6 anos, ele está na primeira série, tá? Então está na alfabetização, né? Então o colégio dele mandou uma série de atividades para a gente fazer em casa. O que eu tô passando com ele, que garanto que muitas mães também estão passando, porque a gente comenta isso e várias mães também falam dessa minha dificuldade. É a criança prestar atenção e dar atenção àquilo que a gente está fazendo. Bom, a gente está no ambiente da gente de casa, tá? Por mais que tu tente ir para um lugar que tenha menos coisa possível para chamar a atenção deles, eles sempre desfocam. Então, isso é uma coisa que eu tenho enfrentado, assim, a falta de atenção no fazer as atividades por estar em casa. Isso é normal? Sim, é normal, porque quando a criança ela vai para a escola, ela sabe que ela está indo para a escola, ela já tem uma rotina interna de que ela vai chegar lá, ela vai estudar, de que ela vai chegar lá, vai ter aula, vão ter as atividades. É um lugar específico para a realização disso, né? A casa tem outro significado para a criança, né? A casa é um lugar de brincadeira, de descanso, de comer, de se sentir à vontade e não de estudar, pelo menos dessa forma que está sendo proposta agora, né? Acho que tem um movimento das escolas também mandando muita coisa no sentido de se manterem úteis, de se mostrarem úteis, de quererem participar, de quererem ajudar,
nesse momento. No entanto, até por uma questão econômica, né? Vamos falar bem a realidade, pelo menos uma opinião minha. Eu acho que todos os serviços estão querendo se manter economicamente, acho que as escolas querem receber, então elas estão mostrando trabalho. Só que muitas vezes elas não se dão conta que esse trabalho que elas estão entregando tá deixando mais difícil a vida de quem está em casa, né? Porque a mãe, ela não é professora e nem tem que ser. A mãe não é uma psicopedagoga, ela não tem essa questão para lidar com isso dessa forma, né? Como os professores têm. E como a gente falava antes, existem outras milhões de tarefas que a gente tem que executar, né? Na casa, a gente tem que limpar, a gente tem que arrumar, cuidar dos filhos, trabalhar, enfim. Acho que nesse momento não é o momento de se cobrar muito. Eu acho que a gente está num momento muito tenso, onde a gente tem que dar acolhimento para os nossos filhos. É importante que eles façam algumas tarefas da escola, é importante, mas eu acho que a gente tem que entender o ritmo deles nesse momento, que vai ser outro, porque as crianças estão com medo, elas sentem os seus pais ansiosos ou preocupados, e as crianças, mesmo que os pais não demonstrem, as crianças leem muito o nosso comportamento, elas nos conhecem melhor do que ninguém. Então, para elas também não é um momento muito fácil, e querer que uma criança se concentre numa atividade, talvez nesse momento, por muito tempo, é pedir muito. Então, acho que um pouco do que a gente conversou até ontem, né? Faz um pouquinho da atividade. Quando a criança desfocar, deixa ela brincar, deixa ela fazer outra coisa, depois volta. Talvez tu não dê conta de todas as atividades e tá bem. Acho que tá bem. Acho que tu tem que levar em consideração a tua organização da tua casa, a subjetividade tua e da tua criança e ver como é que vocês estão nesse momento. Porque se a gente for pensar bem, a tendência disso é piorar, né? E vir em dias com números maiores de morte, de infectados e a tensão aumentar. Será que a tarefa da escola no meio disso tudo é o mais importante? Acho que a gente tem que se questionar, sabe? Será que isso não é um momento de afeto, de brincadeira, de deixar o clima um pouco mais leve em casa, sem tanta cobrança, sem uma mãe estressada, louca, porque não conseguiu dar conta das tarefas de casa, nem das tarefas da escola, e está tentando se reorganizar ainda, porque a gente está 2 semanas de confinamento, né? É pouco tempo para uma readaptação de tudo que tem que ser readaptado, né? Então, principalmente nesse primeiro momento, se permitam estarem bem vinculados com seus filhos. Eu acho que isso é o mais importante. Depois, aos poucos, vai introduzindo as tarefas escolares dentro do ritmo de vocês e não do ritmo da escola. Porque realmente é outro ritmo, né? Então, acho que a gente tem que aceitar esse momento, né? Tu sabe que aqui em casa, pelo menos, assim, ele começa. A gente está fazendo atividade, tô cobrando atenção. Se ele não dá atenção, daqui a pouco eu peço assim: bom, vou me acalmar, né? Porque senão vai virar um Deus nos acuda. Daqui a pouco eu tô estressada com ele também fica estressado comigo, então vamos desfocar. Vamos para a hora do lanche, vamos tomar um lanchinho. Vamos, depois a gente volta para outra atividade e tal. Então, eu não sei, estou tentando gerir dessa forma, assim, para não virar um caos, porque daqui a pouco também vira um caos. Tu tá estressada, e daqui a pouco ele vai resistir. E aí o ambiente de casa vira. E se ficar marcado que na hora das tarefas da escola todo mundo se estressa, eles vão ter mais resistência ainda, né, com o tempo. Então, eu acho que é isso. Acho que combinar com a criança anteriormente também, ela acordou e dizer para ela: olha, tua rotina vai ser assim, assim, assado, a gente vai fazer isso de manhã, vai almoçar, aí depois à tarde a gente vai brincar, depois vão ter as tarefas da escola, e depois disso a gente vai brincar de novo. Acho que dá uma previsão para a criança do que vai acontecer no dia e quando que ela vai ter que fazer isso também ajuda bastante, né? Para não deixar ela perdida. Porque senão ela tá com expectativa de brincar. E aí tu vai lá e diz pra ela: olha, vamos fazer tarefa da escola. Pra ela é o fim, né? Ela queria brincar, ela queria, sei lá, fazer outra coisa, ver TV, e ela tá ali tendo que fazer tarefa. Então, se ela tiver essa pré-organização, assim, ela vai estar mais disposta, provavelmente, né? E ver o horário que essa criança tá mais disposta, né? Porque as rotinas mudaram muito dentro de casa, né? As crianças estão dormindo num horário diferente, comendo num horário diferente. Então, qual é o melhor horário para isso? Aí tu vai ter que olhar para tua família e ver qual é o horário melhor para isso. E para ti, né? Para tu estar mais calma, mais disposta, mais entregue também para esse momento, né? E funciona, de repente, fazer as atividades e depois que tu fazer as atividades, tirar
bastante assim de foco. Fez as atividades bonitinho, legal e tal. Depois a gente vai brincar um pouco, sei lá, quem tem casa vai no pátio, brinca um pouco no pátio, joga futebol, brinca de boneca, de casinha, de sei lá. Sim, sim. Para incentivar eles mais a fazerem as atividades bem, tu acha que vale isso? Vale, vale. Eu acho que vale fazer acordos, né? Depois da tarefa, a gente vai fazer tal coisa X, a gente vai fazer um bolo, vai brincar no pátio, vai fazer tal coisa. Eu acho que isso ajuda eles a se programarem, a terem mais vontade. E acho que é importante, nesse momento, dividir as brincadeiras em casa entre brincadeiras ativas e passivas. Porque muita dificuldade de concentração tem a ver com acúmulo de energia. Né? Às vezes a criança precisa gastar energia, então ela não vai conseguir se concentrar na tarefa escolar. Porque lá na escola ela corria, ela subia, não sei o que, descia, ela brincava no escorregador, ela fazia isso, aquilo. E agora, daqui a pouco, estão num apartamento de 60 metros quadrados, 50 metros quadrados, que não tem muito como fazer isso, né? Aí a gente vai ter que ser criativo, sobe no sofá, sobe na cadeira, brinca de correr, de esconder o tesouro, achar Faz o uma tesouro. casinha, Faz junto uma casinha, uma cobertor, faz uma cabana, casinha. cambalhota na cama. Então, mas quando ela tiver gasto essa energia, vai ser mais possível que ela consiga parar e se concentrar. Agora, se ela está com uma super energia sem gastar, vai ficar muito difícil sentar e olhar para uma tarefa, né? E também falar com elas sobre esse momento, né? Acho que explicar o porquê que a gente está em casa e falar a verdade, né? Que a gente tem sei lá, cada idade vai precisar de uma fala, mas pro meu eu disse assim, olha, eu tenho 2 anos, né? Tem um bichinho lá fora que chama corona e a gente não vai poder sair, nem vai poder ver a vovó por um tempo, a gente não vai na escola, a gente vai ficar em casa, porque esse bichinho ele causa uma gripe muito forte, a gente fica dodói. Então a gente está se cuidando, se protegendo. Ele entendeu, claro que eu tive que repetir essa conversa umas 10 vezes, porque, né, tem que se repetir tudo, né? E acho que a gente tem que lembrar disso, que com criança a gente vai repetir muitas vezes tudo, né? Mas hoje em dia ele fala assim, quero passear. E aí eu digo, filho, não dá, por quê? E ele me olha e diz, corona. Então, ele já sabe. E aí ele vai fazer outra atividade por ele mesmo, assim, né? Ainda bem. Tu sabe que hoje meio-dia a gente tava almoçando e o meu também. O meu marido disse assim, tu vai sair hoje? Vai ter que ir no mercado, algum lugar assim? Eu disse, eu vou ter que dar uma saída hoje. E ele olhou pra mim e disse assim, meu filho, mas, ô mamãe, tu não pode sair, é proibido sair. Agora não pode sair mais, não pode ir no mercado, não pode ir na padaria, tu pede a teleentrega, dizia. Tu vê, né? Exatamente, eles se adaptam, né? Às vezes se adaptam melhor do que nós, né? De tempo, assim, né? É verdade. Bom, uma das coisas também que o pessoal ontem comentou no teu Instagram e que eu anotei aqui para a gente falar é a demanda de atenção da criança em função da criança não brincar sozinha, tá? Meu filho tem 3 anos, demanda muita atenção porque ele não brinca sozinho. E eu tô em casa, trabalhando home office. Como é que a gente pode gerir isso aí se a criança demanda mais atenção da mãe? Se nós temos 2 ou 3 pessoas em casa, o ideal nesse momento, não tem outro jeito, né? Ainda mais com filhos pequenos, de 0 a 3 principalmente, é pedir que alguém fique com essa criança e se responsabilize por essa criança no momento em que tu está trabalhando, né? Aí então essa pessoa vai ficar, depois essa pessoa vai trabalhar ou vai fazer o que ela quiser e tu vai dividir esse tempo com a criança, né? Tá. Mas sobre a atenção, sobre a concentração. Criança de 0 a 3 realmente não fica mais de 5, 10 minutos estourando concentrado com alguma coisa. Não ficam, né? É da fase, é da idade, não tem nenhum problema com a criança, é isso, né? Então, acho que a gente tem que ter nas nossas expectativas essa questão também, né? Acho que é um momento de flexibilizar também e de pensar que talvez nesse momento, e eu sou contra, eu tentei o máximo possível não deixar com que meu filho visse telas, né? Nem TV, nem celular e tudo mais, mas eu acho que também não é o momento da gente ser super rígida com essa questão, né? Porque acho que a gente tem que
criar diversas formas das crianças ficarem ocupadas com alguma coisa, da gente poder trabalhar também. Então, acho que dosar isso de uma maneira bem equilibrada, controlando o que a criança assiste, eu acho que nesse momento não é o fim do mundo. Pensando que essa não é a base, que isso não vai ser a maior parte do tempo, né? E não pode ser, né? Mesmo para crianças de qualquer idade, tem que mesclar uma rotina. Mas acho que tem que pensar nisso, em flexibilidade, em dividir as tarefas, né? E pensar que não tem como fazer uma criança de 0 a 3 se concentrar realmente por muito tempo. E se ela enxergar a mãe, ela vai querer a mãe. O ideal é que o home office seja num local diferente de onde a criança está. Não dá para deixar a criança na sala e fazer o home office na sala, sabe? É porque ela vai te ver toda hora, ela vai Não. querer ter um filho toda hora. Ela vai te ver e o pai não vai conseguir dar conta. Quem estiver tentando dar conta também não vai conseguir, porque ela vai te enxergar, ela vai querer ir pra ti. Então é importante nem que seja em cima da cama. Vai lá, trabalha naquele momento, na tua cama, num cantinho, no quarto, né? Pra organizar isso, assim. Crianças maiores aí tendem a se concentrar um pouco mais, né? E acho que aí vale muito o combinado, né? Meu filho agora, a mamãe vai trabalhar, a mãe vai ficar 1 hora trabalhando. Tem isso, isso e isso que tu pode fazer. Eu vou deixar aqui os lápis para pintar, essas tarefas, dar opções para ele, dizer todas as coisas que ele pode brincar, né? E aí sim tentar te afastar e dizer que quando tu voltar, tu vai passar um tempo de qualidade. Travou. Eu não sei se travou para vocês também, mas travou aqui para mim. A Josi travou. Alguém pode me dar um retorno sobre isso? Oi, voltou? Deixa eu ver aqui. Voltou. Voltou. Travou para ti também? Travou. Eu acho que foi uma ligação que entrou nesses números de São Paulo que ligam pra gente o tempo inteiro, assim. Sim, claro. E aí, não, tranquilo, pode continuar. Mas, e depois que tu trabalhar, tu realmente acordar com teu filho, que tu vai ficar um tempo com ele, para ele entender que a mãe vai lá, trabalha, mas depois tem o tempo só dele e dela, né? E aí, realmente focada só em vocês dois, assim, né? Para compensar, né? Mas tendo sempre em mente que vai ser difícil, não vai ser fácil. Trabalhar com crianças em casa não é simples e que se a gente estiver calma e tranquila dentro do possível, a gente vai olhar para nossa criança e vai ver o que ela está demandando e vai conseguir acordar diferentes coisas com elas, né? Daqui a pouco a gente está lendo muita coisa, vendo muita live, aprendendo muita coisa, está se esquecendo de olhar porque a nossa criança está nos informando, né? Como é o jeito dela, qual o melhor horário de fazer tarefas, o quanto ela suporta de tarefas por dia, o quanto ela suporta ficar longe de ti pela idade, como é que ela tá, se ela tá com medo, se ela tá calma, se ela não tá. E daqui a pouco a gente tá pensando em técnicas e o mais importante é olhar para essa criança nesse momento e ver o que ela tá te ensinando, né? O que ela tá te dizendo. Isso é bom. Essa função de conversar com a criança, trabalhar um pouco, depois voltar, fazer uma atividade com ela e depois explicar de novo, ó, a mamãe vai voltar a trabalhar, a mamãe só desceu para te dar atenção um pouco, a gente brincou, a gente se divertiu e tal, agora eu vou focar de novo, vou trabalhar de novo. Mais tarde, quando a mamãe terminar de trabalhar, a gente vai brincar bastante. Então, isso é realmente válido, assim, para que a criança válido. Só que é válido, mas isso vai ter que ser treinado, né? A gente vai ter que repetir essa fala muitas vezes. Até eles se acostumarem que a mamãe tá ali para... Ó, a Paula escreveu, gurias. Eu acordo às 5 para trabalhar e antes deles acordarem. Foi a saída que encontrei mesmo antes da pandemia. Sabe que, Paula, essa é a minha saída também, né? Eu tenho acordado às 6 da manhã e não todos os dias, é quando eu consigo, é quando dá, né? Porque às vezes eu vou dormir mais tarde, por N motivos, mas eu acordo às 6 da manhã e eu chamo esse momento de oásis da manhã. É o momento que eu tomo meu café com calma, sozinha. Aí eu organizo a minha agenda, eu leio as minhas notícias, eu começo a trabalhar. E aí, quando eles acordam, eu tô com o meu humor e muito como melhor. Amanhã rende, né? Amanhã rende muito. Muito. Porque e tu tá super disposta depois. A casa inteira tá dormindo e tu tá acordado e tá fazendo as tuas coisas e consegue render mais, né?
Isso é bem importante. Isso é um detalhe bem importante, assim, porque a gente sabe que muitas mães passam um trabalhão com os filhos que não dormem bem de noite, muitas amamentam ainda, né, e não conseguem dormir bem. Mas quando puderem, se puderem acordar antes da criança, é super importante porque a gente vai estar... Se tu acorda no mesmo horário que a criança, junto com a criança, tu acorda com o sentimento de que tu tem que fazer as tuas coisas e não estar com ela. E tu já tá naquele ritmo bom, tem que tomar café, arrumar a casa, fazer isso, fazer aquilo, né? Se tu acorda um pouco antes, tu tá com humor infinitamente melhor quando essa criança acorda. Tu tem mais paciência, tu tá mais calma, tu tá melhor, sabe? Tu já vai ter feito algumas coisas do teu dia a dia. Então, a tua rotina, tu já vai ter feito algumas coisas. Então, tu já vai estar mais Já vai ter aquele organizada sentimento de que tu mentalmente. fez algo por ti já, que tu já cuidou um pouco de ti. Tu vai estar com É mais isso mesmo. disposição para cuidar. A Paula comentou, sim, meditação, café, agenda e trabalho. Isso é uma coisa Sim, que eu ia te sim. perguntar, tá? Uma pessoa perguntou ontem como é que ela ia ter equilíbrio. Tu Uhum. acha que essa função das meditações ajuda a pessoa a se focar mais, a achar um equilíbrio dentro de si, assim? Muito, muito, né? E eu vejo que quanto mais ansiosa é a pessoa, mais ela resiste em meditar, né? A meditação, ela pode ser feita por 5, 10 minutos, não precisa ser mais do que isso, tá? Às vezes a gente pensa, ah, eu tenho que ficar 1 hora, meia hora meditando. Não, inicialmente 5 minutos tá ótimo, né? A meditação tem vários estudos comprovando que que ela melhora muito, muito o nível de ansiedade, níveis de depressão, de diversas patologias, né? E melhora muito a concentração, a clareza e a criatividade. Então, para esse momento, assim, é um remédio incrível a meditação, né? Existem vários tipos de meditação, né? Tem as meditações do budismo, tem as meditações guiadas da psicologia, do mindfulness, tem meditações de vários segmentos que a gente pode ver qual se adapta melhor à nossa situação, né? Algumas meditações tu vai sentar, vai ficar de olhos abertos, né, com a coluna ereta, olhando para um ponto fixo e prestando atenção na tua respiração. Pode sentar numa cadeira, pode sentar no chão, como tu quiser. Essa meditação de olho aberto, ela funciona muito para foco, para clareza, para concentração. Porque tu vai, sempre que a tua mente sair fora, ela pensar em outras coisas, tu vai trazer de volta para a respiração e vai prestar atenção à tua respiração, que é uma respiração abdominal. Vai fazer isso por 5 minutos, vai botar o cronômetro do celular e ok. Vai fazer amanhã de novo e vai aumentando gradativamente para 10 minutos, 15 se puder, ou se mantém no 5. Mas isso principalmente no início do dia e se puder no final do dia, 5 minutos, ajuda Vai se infinitamente no reconectar humor. muito bem. Muito, Ai, que muito. bom. Bom, a Andriele comentou, só muda de endereço. Tipo, acontece isso em tudo que é casa, só muda de endereço. A Bia entrou. A Bia tá fazendo um trabalho bem legal, que é a hora do conto, gente. Todos os dias, às 7h30 da noite, tem a hora do conto. Eu não sei se ela tá fazendo ainda, mas ela tava, na semana passada ainda estava fazendo. Até se ela estiver fazendo isso para os filhos, é um momento bem legal, porque ela faz a hora do conto encenada, assim, como se fosse uma pecinha de teatro. Ah, que Então as legal. crianças adoram. Então, Bi, se tu estiver fazendo ainda a hora do conto, deixa aqui. Sim, a hora do conto e E atividades. atividades. Continua, bota o horário aqui, Bi, pra gente saber. E bota o arroba também, porque eu acho que tu faz no outro, né? Aí bota o arroba aqui para todo mundo saber e ser um momento legal com os filhos da hora do conto. E Bom, acho que também uma questão sobre a sanidade mental, né? Como as mães podem manter a sanidade mental nesse momento, ou todos, não se sintam sozinhas, né? Porque todas nós, sendo médica, sendo psicóloga, qualquer que for a profissão, todas as mães estão passando pelo mesmo, né? É uma situação nova, difícil, e tem muitos profissionais fornecendo atendimento online, e inclusive de forma gratuita para quem não tem condições de pagar. Né? A gente tem a Gabriela Canaã, que tinha entrado aqui, ela é psicóloga, ela tem Instagram, procurem ela também.
ela está oferecendo apoio, sessões de apoio para mães, para todo mundo que precisar conversar em algum momento, que se sinta muito sobrecarregado, muito ansioso. Eu também estou disponível, caso alguém queira conversar, me procure, a gente conversa, tá? Acho que é um momento da gente se ajudar, né? É um momento da gente trocar, compartilhar, né? Assim como tem ela fazendo a hora do conto, nós estamos tentando ajudar de alguma forma para que a gente passe por isso de uma forma melhor, né? Ó, a Prof. Bid botou aqui que sim, ela tá fazendo a hora do conto e é todos os dias às 19h30 no arroba prof_b. Até ela entrou ali para quem quiser acompanhar do Instagram dela que ela tá fazendo a hora do conto. Bom, outra coisa legal assim da gente comentar, tá? Mensagens de grupos de trabalho até 22, 23 horas. Aham. A gente estando em casa, trabalhando home office, eu acho que as pessoas também se sentem no direito de mandar mensagem até mais tarde. Mas também, né, Josi, eu não sei se as pessoas mandam no momento que se lembram das coisas. Eu tenho isso porque eu acho, acredito nisso, sabe? Tu não tem também a obrigação, vamos dizer assim, de responder naquele momento. Embora eu, ansiosa, não consigo ver aquele troço verde na minha frente e não apertar o botão para responder. Então, surgiu isso aqui. Eu acho que vai muito da tua avaliação, né? Se tu te sente invadida ou não, né? Eu acho que tem que ir pensando nisso. Daqui a pouco tu te sente bem respondendo e esse não é um problema para ti, tá tudo ok. Mas muitas pessoas se sentem invadidas, como essa que colocou a pergunta, né? Sobre isso. E aí eu acho que é a hora de colocar limites, né? Porque a gente está trabalhando, mas a gente está em casa, né? Então, além dos limites físicos que a gente vai ter na nossa casa, se a gente vai ter uma mesa, vai ter um local de trabalho, tem uma agenda, tem um computador, a gente vai ter que ter alguns limites psicológicos também, né, para as coisas, né? Porque não é porque a gente está em casa que a gente está disponível o tempo inteiro para trabalho, né? Se não vem uma sobrecarga de trabalho, daí as mães, principalmente, não estão dizendo não e estão aceitando muito mais do que elas podem dar conta, né? Acho que as empresas têm que ter um pouco de noção também. Eu faço até aqui um pedido, assim, para que as empresas tenham um pouco de noção nesse momento, que não dá para sobrecarregar as pessoas que estão em casa, porque existe uma outra vida em casa, existem outras coisas acontecendo. Não vai, o teu funcionário ele não vai render como ele rendia quando ele estava dentro da loja, do escritório, de onde for, né? Então acho que a gente tem que ser humano nessa hora e levar isso em consideração. E se tu não tá trabalhando, acho que aí entra um pouquinho também de uma questão de educação nossa, né? No momento do outro, no meio dessa pandemia, sabendo que o outro tá em casa, com filhos, ter uma noção dos horários, assim. Mas eu acho que é o momento de dar limites. De não responder, de responder no horário X, né? Colocar um horário para si mesmo. Eu respondo o WhatsApp das 8 da manhã às 6 da tarde, sei lá. Né? E depois eu não vou responder, salvo em casos, por exemplo, de médico. O que é bom do WhatsApp é aquele empresarial, né? Porque quando a pessoa manda mensagem fora daquele horário, ele já responde automático, né? Então isso é o bom. Claro que isso pegou todo mundo de surpresa, então nem todo mundo tem a disponibilidade de colocar, de ter um outro celular, porque acho que tem que ter 2 celulares também, né? Acho que tem isso também. Eu vejo muitas pessoas assim tentando, a custo de sanidade mental, dar conta do que davam lá, conta de tudo como davam lá fora, né? Da casa, do trabalho, das mensagens do WhatsApp, dos grupos, de tudo. E se a gente conseguir tentando fazer isso dessa forma, a gente vai enfrentar o pior momento com pouca qualidade de vida e uma sanidade mental bem questionável. Então, acho que a gente tem que proteger e se cuidar, né? Uma pergunta que surgiu, a Bruna, beijo, Bru, saudade tua. No período de quarentena, estamos grudados, marido, filho e eu. Como proceder quando a vida voltar ao normal, entre aspas? Certamente para a criança será difícil. Olha,
as crianças tendem a nos surpreender muito mais do que a gente imagina, né? E às vezes a gente está fazendo um cenário na nossa cabeça de que a criança não vai conseguir se desapegar, não vai conseguir se desenrolar, fazer coisa na escola, ir para a escola ou ficar longe. E a criança tem muito mais facilidade do que a gente, às vezes, né? Acho que aí entra na questão da ansiedade. Cuidarmos para não pensarmos em coisas que agora a gente não tem como resolver. Ah, como vai ser quando meu filho voltar para a escola? Não sei. A gente não sabe quando, a gente não sabe como é que essa criança vai Isso era uma coisa reagir, que eu ia te perguntar, isso. né? Exatamente. A Porque gente não tem sabe crianças como que a gente vai demandam. estar, né? E eu acho que também vai muito do quanto a mãe tá calma e tá tranquila. Se a mãe ou o pai estão ansiosos, que a criança não vai conseguir, isso de alguma forma passa para ela e aí ela não consegue. De novo, as crianças nos leem muito e não é o que a gente fala, é o que a gente sente, elas percebem como a gente está, o nosso estado de humor, né? Então, se a mãe estiver ansiosa, achando que o filho não vai conseguir, talvez ele não consiga, né? E muitas mães me relatam, quando vão colocar o filho na escola, eu pensei que meu filho não ia ficar na escola, que ele ia odiar, que ele não ia querer ficar, ele entrou porta dentro e nem olhou para trás, sabe? Às vezes a gente subestima a capacidade dos nossos filhos de se desenrolar e se adaptar. Né? Então, vamos esperar o momento certo para se preocupar com isso. Agora, a gente não tem como responder essa questão. Isso é uma coisa importante, assim, é uma coisa que eu ia te perguntar justamente isso. Porque para algumas vai ser uma readaptação na escola, né? Eu acho que para todos vai ser uma readaptação, sabe? Para alguns mais difícil e para outros menos difícil. Mas a gente vai ter que esperar chegar esse momento, né? Quando chegar perto, aí a gente vai começar a falar da escola, com alegria, com tranquilidade, vai começar a retomar isso de alguma forma. Algumas crianças vão precisar que a mãe fique lá mais uma semana, mais um tempo, faça uma nova readaptação. Outras vão ir super bem, né? Eu acho que isso vai depender da segurança que ela vai ter, né? E nesse momento que a gente está passando com elas. Eu estou passando segurança para o meu filho, estou passando alegria para o meu filho, né? Como é que ele está? Quanto melhor ele estiver, mais fácil vai ser para ele se adaptar à escola novamente, né? Então, eu acho que é esperar o momento, assim. E sobre essa questão de passar a segurança para o filho, a alegria e tudo mais, tá, é importante, mas também é importante falar a verdade, né? Quando a gente estiver triste, quando a gente estiver preocupada, com medo, não tentar passar outra coisa para o filho. Às vezes a gente está sentindo uma coisa e está se comportando de uma outra forma e as crianças percebem e ficam confusas, né? E começam a ter comportamentos de birra, de raiva, vários sintomas. Então é importante falar a verdade, sabe? Filho, hoje a mãe não tá num dia tão bom. Hoje a mãe tá preocupada, a mãe tá cansada, ou a mãe tá triste, ou a mãe tá com medo. E conversar com a criança e falar a verdade, independente da idade, sempre é a melhor saída para a criança ter clareza do que está acontecendo. Isso faz a diferença mesmo. A Bi comentou, legal também, também lembrá-los constantemente da rotina, que é o que a gente tinha falado da rotina deles, de organizar a agenda logo de manhã, dizer o que vamos fazer hoje, enfim, esse papo que a gente tem que ter com eles, né? E ter uma rotina, né? Acho que é importante ter uma rotina, mesmo que essa rotina não saia como a gente imagina todos os dias, porque ela não vai sair sempre igual, mas é importante ter a hora do banho, a hora de comer, a hora de brincar, a hora das crianças que veem TV, a hora de ver TV, e que a criança saiba que existem esses horários, né? Sabendo que a gente não pode se cobrar também, que vão ter dias que nada vai sair como a gente imaginou, mas ter uma rotina prévia ajuda bastante. E aí ela escreveu, né? Falar dos professores, sempre positivamente e tal. Acho que é uma saída também, mostra fotos da escola, lembra de algum livro, algum brinquedo que ela levou para a escola. Né? Uma coisa que eu acho legal é fazer um grupinho de chamadas, tanto no WhatsApp quanto em algum outro programa, algum outro aplicativo. Isso tem tantos, tem o Zoom, tem outros tantos.
Que dá É, para as crianças também verem os colegas, sei lá uhum. se é professora, enfim, tem o telefone da professora e deve fazer uma chamada com a professora, mas a maior parte das pessoas não tem, né? Então, também mostrar ali que os coleguinhas estão ali, que estão com saudade, que estão todos em casa, que estão todos fazendo atividades em casa, enfim, e mostrar também o dia a dia ali de cada um. Acho legal, assim. Não é porque a gente está confinado que a gente precisa ficar sem os nossos vínculos, né? Que a gente precisa ficar isolado do contato social, né? Hoje tem diversas formas para a gente fazer isso. E acho que é bem saudável que a gente mantenha, né? Ah, isso é legal. Sabe da hora? Eu tô sem hora aqui. São 15h48. A gente tem no máximo Olha, 10 minutos aí. já tá quase, quase. Gente, alguém É. tem alguma pergunta para fazer? Isso é bem importante da gente saber de vocês, porque senão a gente vai falando das perguntas que surgiram ontem no Instagram da Josi, e aí a gente não sabe muito o que vocês querem saber. Então, se alguém tiver alguma pergunta, tô correndo aqui para ver se tem mais alguma coisa. Escreva aqui para a gente poder se guiar, tá? Enquanto A gente não isso, eu deixar. vou colocar duas coisas que são importantes, né? Acho que quanto às atividades das crianças, é importante que os pais lembrem que não precisa ter atividade o tempo inteiro, né? A gente não precisa manter a criança entretida o tempo inteiro. Momentos de tédio são muito importantes, né? Para o desenvolvimento psicológico, para ter criatividade, né? Para ter calma, para adquirir concentração e para que eles possam ter novas ideias de o que eles vão fazer, o que eles vão criar. Se a mãe ou o pai estão sempre propondo atividades, ele não tem espaço para criação. Essa criança não vai ter espaço para que ela pense, crie, inove, faça alguma coisa de diferente, né? Então, deixar espaços para que eles façam as criações deles também, né? Ah, E, isso. né? E é Bem legal. importante que a mãe, principalmente, acho que o pai e a mãe, mas que a mãe principalmente tenha momento só dela, sozinha, né? A gente não vai conseguir cuidar se a gente não estivesse cuidando. Então, aí não é um momento de trabalhar, não é um momento de cozinhar ou de dar atenção para o filho. É um momento dela com ela fazendo alguma atividade para ela, seja o que for. Quer ficar no Instagram, quer olhar para a parede, quer meditar, quer dormir, mas o momento dela, sabe? Porque como a gente está em casa, as coisas tendem a se misturar muito, né? E a gente acabar esquecendo desses momentos. Mas é aí que vão surgir as novas ideias, é aí que tu vai ter um insight sobre alguma coisa que tu não estava conseguindo resolver. É aí que tu vai adquirir calma para lidar com os próximos momentos com as crianças. Então é muito importante que tenha esses momentos, né? E que não se cobre também fazer 20 cursos online, 20 lives, trabalhar 8 horas por dia, né? Dar conta de tudo. Porque, lembrem-se, é um momento atípico de vínculo, né? De vínculo para que a gente possa ter mais afeto com as pessoas que estão por perto, porque é isso que a gente vai precisar, né? Nesse momento. Gurias, vocês vão deixar disponível essa live para o pessoal assistir depois? Sim, sim, vai Oi, ser Mari. disponibilizada é, vai ser Sim, acho que vão disponibilizada colocar no essa live. YouTube, né? Eu vi um story do Escolhi Incentivar dizendo que ia colocar as lives no YouTube depois. Acho que sim. Isso mesmo. Outra coisa importante, se alguém depois quiser indicar a live para alguém, aí só aperta no aviãozinho aquele ali que dá para mandar a live para a pessoa assistir. Isso é bem, Aham, aham. essa função é bem E vai legal. ficar 24 horas no Insta do Escolhi Incentivar, né? Ali onde ficam os Uhum. stories vai estar disponível. É isso mesmo. Essa coisa que tu falou, Josi, da função do não dar atividades 24 horas por dia, deixar a criança criar, isso é um desafio principalmente para quem é ansioso, né? É, E volta de claro. novo para a É. ansiedade. Bom, tudo vai voltar para a ansiedade nesse momento, né? É, Porque a gente se acostuma que a gente tem que coordenar as coisas, né? Então a gente tem que propor, a gente tem que resolver, a gente tem que fazer tudo, né? E a gente às vezes esquece que tem um outro ser humano ali em desenvolvimento que também já pode propor as coisas dele, que também pode ajudar em casa, que pode ficar entediado.
E aí vai muito também da gente conseguir tolerar o choro deles, tolerar momentos de raiva, tolerar momentos que eles não estão satisfeitos, né? E sabendo que faz parte, a gente tem esses momentos, né? Imagina eles que não têm condições de lidar ainda com os sentimentos que têm. Ontem uma mãe me dizia, meu filho tá me batendo, ele tá mordendo e tal. Será que ele vai ser uma pessoa agressiva no futuro? Eu disse pra ela, muito provavelmente não, é uma criança de 2 anos, né? É só a forma que ele tem de expressar o que ele ainda não sabe falar, o que ele ainda não sabe explicar. Então, a gente, quando fica com raiva, às vezes a gente tem vontade de bater, a gente tem vontade de morder, ou a gente tem vontade de gritar. Imagina uma criança que não sabe falar e que não sabe dar conta daquilo que está sentindo, né? Então, ele vai expressar com o corpo, ele vai expressar com atitudes, né? Então, a tendência é que isso passe quando a criança... Quanto mais a criança sabe se expressar, menos movimentos agressivos ela vai ter, né? Então, é entender que isso é normal de algumas fases também, não se assustar, né? Olha que surgiu aqui também que a Bia escreveu, de selecionar materiais que tenham em casa, sucatas, coisinhas que tenham à disposição em casa e propor um momento de criatividade. O que tu podes fazer e criar com isso, né? Então, Ótimo. isso aí Deixar também... Não... Dá materiais para ele, por exemplo, aqui em casa a gente brinca muito com os potes da cozinha. A gente pega todos os potes da cozinha, espalha na sala. E aí, então, eu deixo livre para que ele construa uma torre, o que ele quiser, diga que é um avião, um barco, aquilo, mexa, tampe, destampe, né? Assim como as panelas da cozinha, a gente usa muito também, né? Não são os brinquedos dele exatamente, né? Esses dias a gente abriu a gaveta de meias e tiramos as meias, colocamos as meias, brincamos com as meias, fizemos bolinha com as meias, né? Então, tem muita coisa em casa que a gente pode utilizar, que às vezes a gente não percebe, né? Mas tem muito material em casa. Tem uma pessoa que está fazendo um material bem legal agora nessa época de quarentena. Ela não entrou aqui na live hoje, mas é a Gabi Oficinas. Não sei se muita gente que está aqui segue ela. @Gabi Oficinas, eu acho que é. Ela faz oficinas em eventos, assim, e ela tá fazendo um material muito legal nessa época de quarentena, que é fazer coisas com coisas que tu tem em casa, assim. Anteontem, eu acho que ela pegou um pote de sorvete e fez uma cestinha de Páscoa. Então, ficou super bonitinha, assim. Então, já que a gente está no Escolhi Incentivar, também é válido a gente falar essas ações que as pessoas estão fazendo, né? Então, isso é legal. Legal dar um tempinho de criação e depois voltar e explorar o brinquedo. Sim, sim, sim. Acho que sim. Acho que tem várias coisas que a gente pode fazer e também a gente pode não fazer nada. E deixar por eles, né? Nos conduzirem, deixar para que a criança nos conduza, né? Eu acho que isso é bem importante a gente ter em mente que não é sempre nós que vamos conduzir. Gente, a gente está chegando no final. A gente tem 3 minutos. Eu acho que a gente vai encerrando, né? Porque daqui a pouco o Instagram vai nos cortar. Alguém mais tem alguma pergunta? Não sei se eu acho que o pessoal foi fazendo ali as perguntas e a gente foi lendo todas. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, faz aí pra gente terminar. E quanto às abordagens e as perguntas que o pessoal fez ontem para ti, Josi, no Insta, estão todas respondidas. Então, que bom, eu fico feliz, né? Às vezes é difícil, mas quem tiver alguma questão extra fora aqui da live, quiser me mandar no direct ali, fica à vontade também. Eu faço o possível para responder, às vezes eu demoro um pouco pela logística aqui, mas eu faço o possível para responder. E quem tiver sugestões de outros temas que a gente possa falar aqui no Escolhi Incentivar ou de alguma forma passar para vocês, deixem aí que a gente vai fazer o possível para suprir atender as questões, solicitações de todo mundo. Isso é muito, muito importante. Amanhã tem live com as gurias sobre moda, né? Amanhã é a Gabi das 3 gurias. Acho que vai estar no Escolhi Incentivar com uma live dela e Ai, que legal! de outra pessoa sobre moda. Acho que vai ser bem legal. Gente, o meu tá chorando lá embaixo.
sábado eu vou fazer uma live com a Pamela, que é nutricionista, falando sobre alimentação nessa época, as dificuldades das crianças de se alimentarem, a introdução alimentar, nessa época de quarentena, né? E todas as dúvidas que vocês tiverem sobre essa parte. Então a gente vai estar no Insta da Pam, que é nutricionista, e no meu, tá? Sábado às 4 horas. Corrigindo, ó, é a Carol e a Thaís amanhã, não é a Gabi das Três Gurias, é a Carol das Três Gurias e a Thaís amanhã, tá? Que legal. Gente, parabéns. Foi um prazer estar com todos vocês. Obrigado pelas questões que foram mandando, obrigada pela contribuição de todo mundo aí que foi dando a sua contribuição, fazendo perguntas. Josi, obrigado pelo teu tempo, pelos teus esclarecimentos. Por tudo aí todas as dicas que tu deu assim para todas nós que somos mães. E é isso aí, a gente não tem que se cobrar, a gente não tem que saber tudo, porque todo mundo